todos bem-vindos ao Espaço da Mente. Essa é mais uma live do Espaço da Mente na área de psicologia. Hoje nós teremos o nosso orientador técnico, o Dr. André Monteiro, conversando com a Natália Seiro, que é a nossa convidada diretamente da Espanha. Olá a todos, todas, boas-vindas, bem-vindas, bem-vindos a essa nossa live do Espaço da Mente com Natália Seiro. Muito bem, Natália. Em primeiro lugar, agradeço a ti por a presença em nossa live de Espaço da Mente. E se querer falar algumas cositas para empezarmos. Pues nada, yo lo que quiero es primero agradeceros a vosotros la invitación por la entrevista y después, bueno, espero que todos y todas puedan estar bien, cada uno en su lugar de origen, con toda la situación que estamos viviendo en estos momentos de confinamiento. Seguramente que todo el mundo sabe cómo estamos en España, pues todavía en casa, haciendo algo que se llama la desescalada, que es empezar a salir. Muito bem, a Natália está agradecendo e a vinda aqui, esse convite, e também falando sobre o tema do confinamento e, como todos sabem, a situação na Espanha também está difícil. Eles estão num processo agora de desescalada, ou seja, um pouco mais de relativização em termos do lockdown, do fechamento, né? Que também nós aqui estamos vivendo agora um pouco mais de fechamento, também acá com isolamento social e suas consequências não só psicológicas, sino também econômicas para o país. Tá? Então, para nós também com problemas não só decorrentes desse isolamento social, em termos psicológicos, como de também financeiros para o país. Né? Eu sou André Monteiro, sou treinador de MDR aqui no Brasil e vamos começar então com a nossa entrevista. Soy André Monteiro de Brasil, entrenador de MDR, y empezamos ahora nuestra entrevista con Natália Seiro. Muy bien. Bom, então vamos tentar aqui seguir com a tradução, hein? Seguindo com a tradução de esta... Porque tú vas a tener que estar dividido en dos, ¿verdad? Claro. Son los meus dois estados de ego. Yo intentaré hablar despacito, que ya sabes que cuando me apasiono empiezo a hablar mucho más rápido. A Natália vai tentar falar um pouco mais devagar, porque ela sabe que quando ela é muito apaixonada pelo tema, ela se empolga e me esquece. Dada a situação que estamos vivendo no nível mundial devido ao Covid-19, as pessoas se sentem inseguras, indefesas, que provocam reações diferentes na hora de gerir e de enfrentar, superar tanto o isolamento como o começar a sair dele, né? Que em alguns países já está acontecendo assim. A Natália dizia há alguns dias que diante do ataque de insegurança externa com que estamos lidando, há pessoas que buscam um refúgio seguro na comida como uma maneira de se acalmar e outras pessoas canalizam suas preocupações de maneira psicossomática. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para ela é o que faz com que as pessoas possam buscar na comida esse refúgio seguro? Desde a situação que está viviendo a nível mundial devido ao COVID-19, as pessoas sentem inseguridade e indefensão, que provocam diferentes reações à hora de gestionar y sobrellevar tanto el aislamiento como el empezar a salir de él. Decías hace unos días que delante del ataque de inseguridad externa con el que estamos lidiando, hay personas que buscan un refugio seguro en la comida como una manera de calmarse y otras personas canalizan sus preocupaciones de manera psicosomática. Entonces, la primera pregunta que gustaría de hacer a ti es, ¿qué es lo que hace que las personas puedan buscar en la comida este refugio seguro? Pues cuando las personas tienen un tema con la comida, cuando tienen un problema a la hora de comer, con trastornos alimentarios o trastornos que no llegan a ser totalmente completos, pero que pueden tener rasgos de trastornos alimentarios, la comida se convierte en lo que tú dices,
un refugio seguro. Então, as pessoas podem ter essas dificuldades ligadas a um transtorno alimentar completo, ou às vezes não chega a ser um transtorno alimentar por inteiro, atendendo a todos os requisitos, mas que isso, de qualquer forma, faz com que elas possam encontrar na comida um refúgio. Este refugio seguro es aquel en el que la persona se encuentra en calma, se encuentra como en un lugar en donde sabe que se puede regular. Então, esse lugar é um espaço em que essa pessoa se sente segura e que ela tem essa sensação de poder se regular. Y ese lugar se establece a través de la comida. E este lugar é estabelecido por meio da comida. Hay situaciones de vida que llamamos disparadores que generan toda una activación en el mundo interno de estas personas, en el interior de estas personas, que les llevan a buscar la comida como ese refugio seguro. Então, há certas situações que nós chamamos de disparadores, ou seja, que são aquelas coisas que disparam uma reação mais automática na pessoa e que faz com que essas pessoas busquem na comida esse refúgio seguro. Estas situaciones que llamamos disparadores habitualmente pueden ser la soledad, el aburrimiento. Algumas dessas situações que são disparadoras para as pessoas podem ser, por exemplo, a solidão, o tédio, El vacío, sentir un vacío interno que llenan con comida como ese refugio seguro. ou a sensação de um vazio interno que faz com que essas pessoas tentem preenchê-lo com a comida para alcançar esse refúgio seguro. Pero también el miedo puede funcionar como un disparador o la falta de seguridad puede también funcionar como un disparador. Mas também o medo ou a falta de segurança podem servir como disparadores para essas pessoas. Entonces se entiende que en esta situación que estamos viviendo de confinamiento, de encierro, una situación en que la gente siente mucho miedo e incertidumbre a lo que pueda ocurrir, Então, nessa situação que nós estamos vivendo, de confinamento, de encerramento, de estarmos confinados, encerrados, e a incerteza que acompanha isso pode levar essas pessoas a esse estado de medo. de hecho, no sé si ocurrió en Brasil o en otros países, pero desde luego en muchos de ellos sí. Não sei se isso aconteceu no Brasil e em outros países, mas aqui tem acontecido bastante, sim. Sim, aqui sim. Lo que voy a explicar ahora, ¿no? El ver en las noticias Sim. las personas desesperadas por ir a buscar y comprar comida. Sim, então, ao assistir às notícias, as pessoas ficam desesperadas e saem correndo para comprar comida. Porque uno de los grandes miedos para las personas que tienen un tema con la comida es realmente que les falte la comida. Porque dos temas principais com essas pessoas que têm essa dificuldade com a comida é o risco de que falte comida para elas. Porque realmente la comida va mucho más allá de simplemente el hecho de alimentarse, es el hecho de calmarse. Porque a comida tem uma função que vai muito além do se alimentar, que chega, portanto, ao tema do conseguir se acalmar por meio dela. Y sobre todo uno de los alimentos que hemos visto que se han disparado mucho en el confinamiento a través de Facebook, de vídeos, haciendo pasteles, haciendo tartas. E uma das coisas que temos visto muito é essa disseminação nas mídias sociais, no Facebook, de como fazer bolos e tortas. Porque el azúcar también es algo fundamental, un elemento fundamental para calmar, porque además es precursora de la serotonina. E o açúcar é muito importante, é fundamental para proporcionar essa sensação de calma para a pessoa, por ser dos precursores da serotonina. Y genera todos estos círculos viciosos, ¿no? Que llegan a hacer estos craving, estas urgencias por el azúcar, que muchas personas que padecen trastornos, por ejemplo, de atracón, pues necesitan para calmarse. E principalmente que faz com que pessoas que sofrem de episódios de compulsão alimentar vão estar muito mobilizados por esse efeito do açúcar e criam esse círculo vicioso de craving, de busca daquela necessidade incontrolável de comer coisas doces.
Entonces, vamos a encontrarnos una vez que salgamos de este confinamiento, de este aislamiento, muchas personas que han disparado mucho la conducta de la comida, que se ha activado mucho durante esta situación. Então, nós vamos ver, depois de finalizado esse confinamento, como várias pessoas vão relatar como foram muito ativadas e disparadas por esse tema da comida. Pero no solamente las personas que se disparan a través de los atracones por el azúcar van a ser las que nos van a demandar a través de estos problemas con la comida. Mas não vão ser apenas aquelas pessoas que apresentam compulsão alimentar e que têm essa ligação estreita com o açúcar é que vão relatar dificuldades com a comida. Sino aquellas que a través de la comida, del atracón con la comida y después con las purgas, con los vómitos, expresan todo aquello que no pueden expresar de otra manera, como en la bulimia. Que elas vão, então, não só ter o problema da compulsão alimentar, da ingesta descontrolada, como depois das purgas, dos vômitos, que vão expressar, por meio dessa relação com a comida, como no caso da bulimia, aquilo que elas não conseguem expressar de outra maneira. Pero también hay otro tema dentro de los trastornos alimentarios en este confinamiento, en esta situación de COVID, que es el utilizar a través del control la comida como un hecho de restricción. Mas também, né, nessa situação de confinamento decorrente do Covid-19, as pessoas vão utilizar a comida não só como uma fonte de busca, né, incontrolável e automática, mas algumas outras vão demonstrar exatamente o contrário, o tema da restrição. Como ocurre, por ejemplo, en todos los trastornos de restricción, como la anorexia, que durante este confinamiento han encontrado el control precisamente en la restricción de la comida. Como é o caso dos transtornos de restrição, como, por exemplo, a anorexia, e que vão encontrar nesse contexto do confinamento essa oportunidade de exercer esse controle no âmbito da restrição alimentar. O como en el caso de la hiperfagia, en el que están todo el día comiendo para no dejarse sentir en ningún momento. Ou nos casos de hiperfagia, que são aquelas pessoas que vão comer o dia inteiro para que não possam entrar em contato com algumas das coisas que estão sentindo. Luego también me preguntabas por el tema de los trastornos psicosomáticos, ¿no? ¿Cómo Sí. pudo haber afectado? Pues, ¿te respondo o quieres traducir primero esto? Não, pode ser. Não, está bem. Ela vai falar agora um pouco sobre a dimensão do impacto disso, do confinamento, nos transtornos psicossomáticos. Né? Uno de los rasgos más importantes a destacar es que cuando las personas que padecen trastornos psicosomáticos o somatizaciones, que no llegan a ser trastornos aún, Então, o que acontece com algumas das pessoas que padecem de transtornos psicossomáticos ou que sofrem de certas somatizações, mas que ainda não se configuram exatamente em transtornos psicossomáticos? en ausencia de estrategias de afrontamiento necesarias para poder gestionar esta situación de miedo, de angustia, de indefensión. Que na ausência de certas capacidades de enfrentamento para gerir essas situações de medo, de angústia que estão presentes no que estamos vivendo agora. El cuerpo utiliza los síntomas físicos, a través de los síntomas físicos encuentra una homeostasis para poder gestionar el miedo y las demás situaciones que no se pueden expresar de otro modo. Então, o corpo vai utilizar essas estratégias dos sintomas psicossomáticos ou das suas somatizações para poder gerir melhor o medo e outras emoções que surgem em decorrência desse confinamento. Sobre todo porque cuando hay algo muy curioso que se entiende muy bien, o la gente que tratamos en terapia entiende muy bien, y es que el cerebro no diferencia el dolor emocional al dolor físico y muchas veces lo traduce. Uma das coisas que nós observamos, principalmente na nossa prática clínica da psicoterapia, é como o cérebro, às vezes, o cérebro não consegue distinguir o que é uma dor emocional de uma dor física. E, às vezes, ele faz uma tradução equivocada disso.
Muchas veces sucede en terapia que estamos trabajando en algún tema y la persona me dice, ves, ahora me está doliendo mucho el pecho. Então, muitas vezes eu estou trabalhando na terapia com o paciente e dependendo do tema que é abordado, a pessoa diz: "Nossa, agora está me doendo muito aqui no peito". Y a mí me gusta mucho traducir todo lo que desde el cuerpo viene en palabras. E eu gosto muito de tentar traduzir aquilo que o corpo expressa e traduzir isso em palavras. Y hay una pregunta muy bonita que se utiliza en algunos enfoques somáticos, E é uma pergunta muito bonita que se utilizam em alguns enfoques somáticos, que dice, si tu pecho ahora pudiese hablar con palabras, que diz, por exemplo, se o seu peito agora pudesse falar por meio de palavras, y a través de este dolor del pecho te quisiera expresar algo, e através dessa dor no peito você quisesse expressar alguma coisa, ¿qué sería lo que tu cuerpo a través de ese dolor querría decirte? o que é esse peito por meio dessa dor gostaria de te dizer? Y a veces la respuesta es, no puedo más. Às vezes a resposta é: não posso mais, não dou conta. O necesito que me quieran. Ou eu preciso que gostem de mim. Pero en lugar de poder traducirlo, es el propio cuerpo el que expresa todo ese dolor a nivel físico. Mas em vez de traduzir, é o próprio corpo que expressa essa dor no nível físico. De manera que durante esta situación, a través del miedo, las inseguridades que han generado todas estas situaciones de vida que hemos tenido que vivir, tan traumáticas para mucha gente, de hecho, E que nessa situação que nós estamos vivendo de medo e com uma série de outras situações difíceis e, na verdade, até traumáticas para algumas pessoas em relação ao que estamos vivendo. cuando las personas somatizan, cuando traducen el conflicto psicológico a través de sintomatología física, como ocurre en los trastornos psicosomáticos, Quando a pessoa consegue traduzir esses conflitos emocionais por meio do corpo, né, e deixar que o corpo expresse esses conflitos emocionais. es cuando empiezan a dispararse los dolores físicos en el cuerpo, la psoriasis, las inflamaciones, em, mm, bueno, los dolores intestinales, es decir, todas aquellas somatizaciones que a través del cuerpo la persona expresa de manera emocional también. Então, a pessoa vai expressar por meio do corpo todas aquelas dificuldades emocionais, como, por exemplo, transtornos digestivos, apsorias e outras dores em geral que se utilizam desse veículo para essa expressão. Uma outra pergunta é: como se agudiza en esta situação que estamos vivendo o problema com a comida? Como é que podemos entender a agudização do problema da comida com essa situação que nós estamos vivendo? En estas situaciones, los problemas con la comida se van a agudizar por la propia situación. Muchas veces las situaciones actuales de vida, sobre todo las personas que trabajamos más en el enfoque MDR, por ejemplo, sabemos que conectan con atrás en el tiempo. Uhum. Então, uma série de situações, e em especial essa situação agora que nós estamos vivendo, que fazem com que, e nós que trabalhamos com MDR, tenhamos esse entendimento de que essas situações vão promover uma conexão do que a pessoa vive com outras experiências do passado que também foram difíceis, né? De manera que si las situaciones de este confinamiento, por ejemplo, activan situaciones de abuso de poder, ¿no? Porque ahora mismo se podría ser uno de los abusos que puede estar activando esta situación de confinamiento. Então, digamos que essa situação de confinamento reativam outras lembranças, ou lembranças ligadas a situações de abuso de poder. E essa situação de confinamento é uma situação propícia para a ativação do abuso de poder. O, por ejemplo, el abuso emocional, en donde la persona acaba activando mucha culpa porque tiene toda su raíz en el pasado, donde la persona aprendió a sentirse culpable. Ou então o abuso mais emocional, quando a pessoa se dá conta de que ela sofre de uma série de vivências de culpa em relação àquilo que ela aprendeu no passado a viver como culpa. O cualquier otro tipo de abuso
en el que la persona haya podido sufrir, como puede ser el sexual, como puede ser el maltrato físico, en donde haya situaciones de este confinamiento, miedo, soledad, angustia, que disparen esos traumas del pasado. E que essa situação de confinamento vai fazer com que essas emoções, com que essas variáveis do medo, da ansiedade, da incerteza, possam ativar, ou seja, disparar essas outras vivências do passado onde houve abuso sexual, abuso de maus tratos físicos e outras vivências com características abusivas. De manera que es la situación actual la que reaviva la situación del pasado. De manera que la persona que tiene trauma, lo que va a hacer es buscar la comida como su refugio seguro para calmarse. Então, exatamente essas vivências que vão ativar essas recordações do passado e principalmente vivências traumáticas fazem com que a pessoa busque na comida o refúgio seguro para esse desconforto. Entonces vamos a encontrar muchas veces que va a haber personas que nos van a decir, durante el confinamiento solo sentía angustia y solo sentía ansiedad y yo no entendía el por qué. Então, nós vamos encontrar pessoas que dizem, nessa situação de confinamento, eu só senti essa angústia, uma ansiedade, sem entender o porquê. Y solo pensaba en comer, solo tenía urgencia por comer, solo me calmaba la comida. Entonces comí y comí y me puse muy grande de tamaño durante el confinamiento. Eu engordei muito no confinamento porque a única coisa que eu conseguia fazer era comer e comer. De manera que si preguntamos a la persona, entonces, quédate con esa ansiedad y esa angustia que tú sentías o que tú sientes durante el confinamiento. E aí nós podemos dizer para a pessoa, digamos que você fique então com esse desconforto, com essa angústia que você sente ou que você sentia no passado, né, como resultado desse confinamento. Y haz un flotar hacia atrás en el tiempo buscando el recuerdo más antiguo o significativo en donde tú te sentiste igual o muy parecido a cómo te sientes en el confinamiento. E se você flutua de volta ao passado em busca de alguma outra situação em que você se sentiu da mesma maneira ou de uma maneira semelhante. Entonces la persona nos va a decir a dónde va. Y esa es la manera, perdón. Sí. E a pessoa vai nos dizer então aonde ela vai com isso na busca por esse evento do passado. ¿Por qué yo hablo de esto en lugar de irme directamente a la comida? E por que eu falo dessa maneira em vez de me dirigir mais diretamente à comida? La comida la voy a atender igual. Eu vou dar uma atenção específica igual para a comida também. Pero lo que hace que la persona vaya buscando la comida como un refugio seguro es la ansiedad que viene de atrás. Mas o que faz com que a pessoa busque a comida como um refúgio seguro é aquela ansiedade proveniente desse passado. De manera que en este momento lo importante sería ayudar a calmar la situación en el momento presente, pero saber de dónde viene aquello. E por isso que é importante tentar promover uma calma na situação atual, mas com essa consciência de saber de onde que isso vem, que é dessa recordação do passado. Y poder decirle que, haciendo una atención dual, que eso no está pasando aquí y ahora. Esto es una situación completamente diferente a aquella que tú viviste. Esclarecer para a pessoa por meio do conceito da atenção dual de que isso que aconteceu no passado é muito diferente ou totalmente diferente do que você está vivendo agora no presente. De manera que se parece mucho a aquella situación, pero ya no es aquella situación. Então, apesar de que haja uma semelhança muito grande entre essas duas situações, elas são situações distintas. De modo que una vez que podemos psicoeducar esta situación, de maneira que quando nós podemos promover a psicoeducação dessa situação, primero vamos a calmar la urgencia hacia la comida y luego sabemos lo que tenemos que trabajar, que se parece a lo de ahora.
nós vamos conseguir reduzir aquela urgência, né, a fissura, o craving pela busca da comida no presente, e temos uma ideia clara do que é que necessitamos trabalhar no passado que está ativando essa situação agora do presente. Porque lo importante aquí y ahora es suavizar la urgencia hacia la comida. Porque o importante aqui agora é suavizar essa urgência em relação à comida. Para poder ir a trabajar y procesar lo que realmente es la fuente de lo que le activa tanto ahora. Para podermos aí sim realmente reprocessar aquela fonte do que provoca essa urgência alimentar no momento. Que leva a uma pessoa a apresentar somatizações em la mesma situação? E então, em termos da somatização, o que leva a pessoa nesta mesma situação a apresentar esses sintomas? Uno de los factores más específicos en los trastornos psicosomáticos es la no expresión de las emociones de una manera adecuada. Um dos fatores mais importantes nos transtornos psicossomáticos é essa dificuldade ou incapacidade dessa expressão emocional por meio de palavras e que utiliza o corpo para a expressão das emoções. De manera que en los trastornos psicosomáticos vamos a ver diferente expresión de las emociones a través de la sintomatología física. Então, nós vamos ver nos transtornos alimentares diferentes formas, Psicosomáticos. perdão, nos transtornos psicossomáticos, as diferentes expressões emocionais que vão poder acontecer. Vamos a ver aquellas personas que evitan expresar las emociones. Nós vamos ver, por exemplo, aquelas pessoas que evitam expressar as emoções. De manera que muchas veces es el cuerpo el que a través de esa homeostasis, a través del cuerpo, de los síntomas físicos como homeostasis, van a ser el canal por el que las van a expresar. Porque aí o corpo é que vai ser utilizado como uma maneira de canalizar essas expressões emocionais. Pero también van a estar todas esas otras personas que expresan de una manera muy reactiva las emociones y es el cuerpo el quien las expresa desde esa manera. Nós também vamos encontrar aquele outro grupo de pessoas que utilizam o corpo para expressar essas emoções de uma maneira muito reativa. Então, é quase como se fosse uma expressão oposta em relação a esse primeiro grupo. Entonces, tanto las personas que les cuesta poder expresar las emociones como aquellas que reaccionan demasiado y es el cuerpo quien acaba expresándolas. Então, nós vamos encontrar esses dois subgrupos daquelas pessoas que se expressam, que evitam a expressão emocional por meio do corpo e aquelas que se expressam demasiadamente nas suas emoções através do corpo. Entonces, lo importante es que las personas puedan entender que aprender a ventilar a nivel emocional, ventilar de una manera adecuada, canalizar de una manera adecuada las emociones. Então, essas pessoas precisam aprender a como ventilar, a como canalizar de uma maneira adequada as suas emoções através do seu corpo. A través de ventilar las emociones a través de una manera gestionada, no a través del cuerpo. Perdão, sim. Vão aprender, então, a utilizar uma maneira mais de gestão e de simbolização daquilo que originalmente o corpo estava sendo empregado para utilizar, para essa expressão. Es decir, que si la persona no expresa una emoción y expresa un síntoma físico, quer dizer que se a pessoa, em vez de expressar uma emoção, expressa por meio de um sintoma físico, lo importante es que la persona pueda entender qué está debajo de ese síntoma físico. o importante é que a pessoa consiga entender o que se encontra por debaixo desse sintoma físico. Por ejemplo, ejemplos de esto se puede utilizar a través de prestar atención al lenguaje del cuerpo. Então, nós podemos utilizar, empregar um entendimento de como é a linguagem corporal. Por ejemplo, en español hay una expresión cuando alguien se enfada mucho
que dice, es que esa persona me pone del hígado. Quase que adoece o fígado. ¿No? Entonces el hígado es aquel órgano de la ira. Então o fígado é o órgão que expressa essa ira. ¿No? A través de la medicina psicosomática, en un lenguaje psicosomático, a veces se utilizan los órganos relacionados con emociones y es algo muy bonito para trabajar también en terapia. Então, às vezes, na medicina psicossomática se utiliza essa ideia de que os órgãos correspondem a certas emoções e que isso é muito bonito para ser trabalhado nessa abordagem mais psicossomática. O, por ejemplo, cuando hablamos de las personas que pueden tener problemas de, por ejemplo, los riñones, ¿no? Que se asocian con el miedo. Ou então nós podemos falar daquelas pessoas que apresentam problemas nos rins e que isso pode estar associado a medo. Con todas las personas que tienen problemas en la piel y tienen problemas de poner límites, ¿no? Dentro, fuera, porque es el límite con el mundo, es la piel. Ou aquelas pessoas que apresentam problemas de pele e que vão ter dificuldade de estabelecer esses limites com o que é o interno e o que é o externo, uma vez que a pele é o que estabelece esse limite entre o mundo interno e o externo. Entonces, el poder ayudar a la persona a poder traducir lo que está debajo del síntoma físico que la persona presenta, eso es un trabajo muy bonito para aprender a canalizar de una manera adecuada lo que siente. Então é muito bonito ajudar a pessoa a canalizar de uma maneira mais adequada aquilo que ela sente, quando nós a ajudamos a entender melhor aquilo que se encontra por debaixo desse sintoma somático. Pero sobre todo, una vez que entendemos de dónde viene este síntoma físico, la traducción de lo que viene ese síntoma físico. Mas uma vez que nós entendemos de onde vem esse sintoma físico e podemos proporcionar a tradução dessa origem desse sintoma físico. Lo más importante es poder saber en dónde aprendió esa persona a traducir las emociones a través del cuerpo. Mais importante é ajudar a pessoa a entender onde é que ela aprendeu a utilizar o corpo para expressar essas emoções. Aquí ahora, durante el confinamiento y con toda la situación, lo importante es poder calmar y poder ayudar a ventilar emocionalmente a la persona. Então, com tudo isso que nós estamos vivendo no confinamento, é fundamental podermos também ajudar essa pessoa a se acalmar e a conseguir expressar aquelas emoções que está vivendo nessa situação de confinamento. Sobre todo porque ahora, al aumentar el miedo, aumentan las reacciones físicas. Principalmente agora, porque com o aumento do medo, existe um aumento das reações físicas. Y estas personas están muy atentas a los síntomas físicos y se asustan también por lo que les ocurre en el cuerpo. Porque as pessoas estão muito atentas aos seus sintomas físicos e elas acabam se assustando muito quando o seu corpo reage. Entonces acaba generando el miedo por el miedo y todo es reacción física, claro. E acaba criando um círculo vicioso do medo que gera medo, ou medo pelo medo, trazendo todo esse comprometimento das reações físicas. La última vez en que estuviste en Brasil impartiendo el taller sobre los trastornos alimentarios, los participantes tuvimos la impresión de que lo que presentaste fue un modelo amplio de trabajo que no se basa exclusivamente en sugerencias de cómo trabajar la comida, sino un modelo más amplio de trabajo, especialmente con el manejo de las defensas en la fase de estabilización y un mundo interno específico. Este modelo de trabajo que tú presentas ofrece una comprensión del empleo de MDR, más específicamente hablando, con casos complejos en general. ¿Cómo ocurrió la construcción de esta mirada? Então, que eu perguntei, dizendo que da última vez em que ela esteve no Brasil, apresentando esse workshop sobre transtornos alimentares, nós tivemos a impressão do que ela apresentou foi um modelo amplo de trabalho que não se baseava exclusivamente em sugestões de como trabalhar com a comida, mas um modelo muito mais amplo de trabalho, especialmente com o manejo das defesas na fase de estabilização.
e como lidar com esse mundo interno específico. Então, eu queria saber se esse modelo de trabalho que você apresenta oferece uma compreensão do uso, do emprego do EMDR com casos complexos em geral, e não somente transtorno alimentar. Como é que ocorreu a construção desse olhar, dessa mirada para essa visão de modelo de casos complexos? Pues la mirada que tú me dices, que cómo surge toda esta mirada de los trastornos alimentarios y los casos complejos de los trastornos alimentarios ocurre muchísimos años atrás y durante la experiencia de 22 años de trabajo con este tipo de trastornos, ¿no? Cuando empiezo a trabajar yo me doy cuenta que en un principio el modelo era la conducta, el trabajo solo con la comida. Sin embargo, ya a lo largo del tiempo me doy cuenta de que el trabajo solo con la comida se Então, queda corto. tudo bem? Não, diz que, claro que essa é uma construção de todos esses 22 anos de prática clínica, de contato com o MDR, e que mostram que aquele trabalho que se centra somente na conduta, no tema do alimento, é um trabalho que oferece poucas opções, é um trabalho muito curto no que nos proporciona aos terapeutas. Entonces yo me doy cuenta que el trabajo solo con la comida me proporcionaba como la punta del iceberg. Então, me dei conta de que esse trabalho com a comida me proporcionou o contato com o que eu poderia chamar da ponta do iceberg. Pero me voy dando cuenta que el iceberg va hacia abajo y hay mucha más raíz profundamente. E claro, estou me dando conta de que o iceberg vai muito mais embaixo, que apresentam muito mais raízes que me proporcionam um aprofundamento desse trabalho. Entonces, cuando yo empiezo a tirar de la comida hacia atrás en el tiempo y empiezo a buscar qué es lo que viene de la comida, Então, quando eu parto da comida, mas eu começo a puxar e ver o que vem do passado, o que vem de lá de trás junto com essa comida. me doy cuenta que hay trauma, apego y disociación involucrado en los trastornos alimentarios. Eu me dei conta de que ligado ou envolvido, enrolado nos transtornos alimentares, aos temas de trauma, de apego e dissociação. Pero para poder llegar a todo eso, tenía que pasar una barrera muy grande. Mas para chegar a tudo isso, né, esse mapa do tesouro tem que atravessar todo um conjunto muito grande, uma barreira muito grande. Y entonces todo esto estaba tapado con la comida. E isso tudo estava tampado pela comida. Entonces yo empiezo a ver que cuando aparto un segundito la comida, me encuentro con toda esta barrera. Aí eu me dou conta de que quando eu tiro um pouco a comida de lado, eu me deparo com toda essa barreira. Y esa barrera es a lo que yo le llamo la estructura de alcachofa. E essa barreira é o que eu chamo de uma estrutura da alcachofra. Que es como una estructura con capas y capas y capas de defensas que si no se trabaja es muy difícil poder acceder a lo que hay detrás. Que é composta por várias capas, por várias camadas de defesas, e que se nós não lidamos com isso, é muito difícil de chegar àquilo que precisamos encontrar que está lá atrás. Entonces me di cuenta que el primer trabajo que tengo que hacer es suavizar un poco el tema de la comida, hábitos, urgencia o restricción. Então, me dou conta de que, no primeiro momento, eu preciso promover uma certa calma em relação ao tema da comida, como certos hábitos, a restrição, controle. Y después de ahí tengo que empezar a trabajar con toda la estructura de defensas para poder entrar. E depois eu tenho que trabalhar com todas as estruturas dessas defesas para conseguir entrar. El miedo, el control, la desconfianza. O medo, o controle, a desconfiança. Y sobre todo, esto se va consiguiendo a través del vínculo terapéutico, de la sintonía con los pacientes de trastornos alimentarios. Isso vai acontecer principalmente por meio do vínculo que é estabelecido com os pacientes com transtornos alimentares. Una vez pasada esta barrera, nos encontramos con el mundo interno.
Uma vez que nós conseguimos ultrapassar essa barreira, aí nós encontramos o mundo interno dessa pessoa. Y todo ese mundo interno es como un puzzle que representa la estructura del mundo interno, la estructura del interior de estas personas que padecen trastornos alimentarios. E este mundo interno é como se fosse um quebra-cabeças que compõe esse mundo interno das pessoas com transtornos alimentares. Que es como toda esa personalidad, todo ese carácter, temperamento que se ha conformado alrededor precisamente de la comida. E é toda essa construção do caráter, do temperamento, daquilo que foi organizado em torno da comida. Y después de ahí es cuando por fin podía entrar en el trauma, por fin podía entrar en las experiencias adversas que habían provocado todos los problemas con la comida. E aí sim eu podia entrar em contato mais e trabalhar o trauma, as adversidades, que foram aqueles que originalmente provocaram a construção de de toda essa estruturação e a dificuldade com a alimentação. De manera Entendes que a postura do terapeuta que trabalha com pacientes com transtornos alimentares ou enfermidades somáticas é semelhante ou a mirada se cambia em termos da conceptualização dos casos? Você entende que a postura do terapeuta que trabalha com pacientes com transtornos alimentares ou doenças psicossomáticas é semelhante ou se o jeito de olhar se modifica em termos da conceitualização dos casos? los trastornos alimentarios y los trastornos psicosomáticos tienen uno de esos puzzles internos, una de esas estructuras internas muy similares. Em termos dessa configuração interna ou do mundo interno, tanto os transtornos alimentares quanto os psicossomáticos apresentam um quebra-cabeça muito semelhante. De manera que vamos a ver similitudes en ambos trastornos, pero a la hora de conceptualizar no es exactamente lo mismo. Então, nós vamos observar muitas semelhanças em termos desses dois transtornos, mas na hora de conceitualizar o caso, o jeito, né, a maneira não é tão semelhante assim. Sí es cierto que los trastornos alimentarios, para muchos enfoques, para algunos enfoques teóricos, también se pueden introducir dentro del saco de los trastornos psicosomáticos. Uhum. Então, para alguns teóricos, pode-se entender que os transtornos alimentares podem ser entendidos como um subgrupo dentro dos transtornos psicossomáticos. La razón es que el conflicto a nivel psicológico se traduce en ambos, en un problema físico, en problemas que trae sintomatología física. E o ponto de sobreposição, de semelhança entre os dois, é que o conflito psicológico, tanto nos transtornos alimentares como nas enfermidades psicossomáticas, vão ser traduzidos por essas alterações físicas. De manera que a la hora de conceptualizar, que es la pregunta que tú me haces, los trastornos alimentarios vamos a conceptualizarlos como un poco lo que te acabo de comentar, es decir. Então, quando nós vamos fazer a conceitualização do caso, principalmente nos transtornos alimentares, nós vamos seguir mais ou menos esses passos que eu acabei de descrever. Para conceptualizarlo vamos a buscar el significado que tiene la comida en la vida de esta persona. Então, para conceitualizar, nós vamos tentar buscar qual é o significado que a comida tem para essas pessoas. Vamos a diferenciar si con la historia clínica que nos relata el paciente o la paciente hay trauma de evento traumático o trauma de apego de desarrollo. Trauma de evento traumático, né? Ok. De evento traumático o trauma de desarrollo, de apego. Ok. Então, nós vamos tentar averiguar na história clínica do paciente se, digamos, a fonte, em termos patogênicos, está ligado mais a um evento traumático ou a um transtorno de apego ou de desenvolvimento. Vamos a ver que en los trastornos alimentarios, por ejemplo, el trauma de humillación, el trauma de traición, van a ser traumas que van a estar muy ligados a los trastornos alimentarios y vamos a buscarlos atrás en el tiempo.
Temos o entendimento de que traumas ligados à humilhação, à traição, são muito importantes nos transtornos alimentares e aí nós vamos tentar encontrá-los na história do indivíduo. Vamos a ver si la comida para la vida de esta persona supuso también en un tipo de conceptualización el que se la viese mucho más, E que lá? que se le pudiera ver. Ok. Então vamos ver se ainda uma outra forma é ver tentar identificar de que maneira a pessoa Sí, es como cómo vamos a poder conceptualizar, ¿no? A través de la historia clínica. Nós vamos fazer a conceitualização por meio da história clínica. Y en la historia clínica vamos a poder ver si la comida E na história clínica nós vamos ver se a comida fue un elemento importante para que a la persona como niña o niño se la pudiese ver. Assim, se a comida foi um tema importante que fizesse com que esse menino, essa menina fosse visto nessa família. Por ejemplo, ejemplos de esto es pacientes que, por ejemplo, dicen, Exemplo de pacientes que dizem: yo creo que en mi casa, mi familia empezó a verme cuando yo empecé a engordar. eu acho que na minha casa as pessoas começaram a olhar mais para mim quando eu comecei a engordar. O, por ejemplo, yo creo que empecé a engordar después del abuso sexual de mi tío y yo me escondí dentro de este cuerpo. Eu senti que eu comecei a engordar depois que eu sofri esse abuso sexual com meu tio e eu consegui me esconder dentro desse corpo. O, por ejemplo, me gusta el cuerpo que tengo de niña porque así nadie más me va a lastimar. Eu gosto desse corpo de criança que eu tenho porque aí ninguém vai me machucar mais. Vale. Entonces, esa sería una conceptualización de lo que vamos a poder ver para trabajar, que está en el origen del trastorno alimentario y cómo la comida cubre una función de supervivencia. Então, em termos da conceitualização de caso, nós vamos poder ver essa função de que maneira que isso ocorreu no passado e a função que a comida desempenha na preservação desse sintoma. Esto con respecto a los trastornos alimentarios. Isso mais especificamente no que diz respeito aos transtornos alimentares. Vamos a ver que en los trastornos psicosomáticos el mundo interno, como decía antes, se distribuye de una manera muy similar. E vamos ver que nos transtornos psicossomáticos, o mundo interno se distribui também de uma maneira muito semelhante. Pero como decía antes, en los trastornos psicosomáticos vamos a encontrar dos perfiles de personalidad que van a provocar, perdón. Ok, tudo bem. Mas nós vamos ver nos transtornos, nas enfermidades psicossomáticas, como especificamente dois perfis de personalidade se destacam. Van a estar todos aquellos perfiles del tipo evitativo, personas que evitan sentir, que evitan afrontar. Podemos dizer hiporresponsivos também? Sí, controladores. Então, nós vamos encontrar essas pessoas mais hiporresponsivas, controladoras, que evitam a expressão das emoções. Y entonces es el cuerpo el que busca una homeostasis emocional, que busca el poder expresar a través del cuerpo lo que no hace de otra manera la persona. E aí é o corpo que vai tentar encontrar uma homeostase emocional e expressar essa emoção através dele. Estas personas pueden venir de familias evitativas en donde la expresión de la emoción no estaba permitida. Pode ser que essas pessoas venham de famílias mais evitativas, onde a expressão da emoção não era permitida. Y entonces es la única manera de poder sacar la emoción es a través del cuerpo. Então, a única maneira de se tirar a emoção de dentro da pessoa é por meio do corpo. Pero también están esos otros perfiles mucho más ambivalentes, mucho más de expresión, mucho más a veces, podríamos decir, más reactivas.
Mas há esse outro perfil de pessoas que são muito mais ambivalentes e que apresentam muito mais reatividade na expressão das suas emoções em termos físicos. Que como sienten demasiado, las emociones son muy intensas. Porque como sentem de uma forma muito demasiada, as suas emoções são muito intensas. El cuerpo también expresa de una manera intensa las emociones. Também o corpo expressa de uma maneira muito intensa as emoções. De manera que para conceptualizar los casos de psicosomática también tenemos que encontrar el tipo de perfil de personalidad o el tipo de apego también que la persona puede tener en su historia de vida. Então, para a conceitualização de caso, nós temos que prestar atenção a esse perfil de personalidade e a história de apego que essa pessoa apresentou, principalmente no que nós vamos observar e coletar na história clínica do passado dessa pessoa. Podemos encontrar en los trastornos psicosomáticos a la hora de conceptualizar que igual que en los trastornos alimentarios, por ejemplo, el trauma de humillación o el trauma de traición, eran dos que suelen ocurrir y aparecer. Nós também podemos encontrar na história dos pacientes com transtorno psicossomático registros ou traumas de humilhação, de traição, que também de uma forma semelhante àquilo que ocorreu com os pacientes com transtorno alimentar. Sin embargo, vamos a encontrar en los trastornos psicosomáticos traumas de hospitalización. Entretanto, nós vamos encontrar nos transtornos psicossomáticos traumas de hospitalização. Traumas de intervenciones quirúrgicas, operaciones que la persona sufrió o que vivió pues, de una manera muy traumática. Ou vivências de intervenções cirúrgicas que a pessoa viveu de uma maneira muito traumática. Que quedan como trauma somático, que eso es lo más significativo en estos trastornos. E que ficam como traumas somáticos, que é muito significativo nesse tipo de transtorno. Es decir, que el trauma no es cognitivo, el trauma no está a nivel visual o a nivel de pensamiento, sino el trauma está en el cuerpo. De maneira que essa vivência traumática não está tão registrada em termos cognitivos ou visuais, e sim é de um registro mais corporal, mais somático. Y que a veces ese registro somático se da a través de flashbacks somáticos, es decir, síntomas que vienen de allí y que no tienen nada que ver con lo que ocurre aquí y ahora. E que muitas vezes a pessoa vai vivenciar o que seriam flashbacks somáticos, o que quer dizer são vivências aparentemente atuais, mas que na verdade são procedentes do passado, de um passado traumático e que não tem no fundo não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Pero lo viven ahora. Mas eles são vividos agora. Porque hay algo que dispara en el presente todo eso que allí pasó. Porque há algo aqui no presente que faz com que a pessoa seja disparada em relação a tudo isso que já aconteceu. El trauma preverbal también es un trauma que aparece mucho en los trastornos psicosomáticos. Então, o trauma pré-verbal é algo que aparece com muita frequência nos transtornos psicossomáticos. Porque es un trauma que solo se revela a nivel físico, a nivel somático. Porque é um trauma que vai se revelar somente através, nesse nível físico, somático. De manera que la persona no nos puede dar ninguna devolución a nivel explícito, porque es implícito todo lo que ocurre. E com isso a pessoa não consegue nos dar um relato explícito do que aconteceu, porque é uma vivência implícita. De manera que estas son las características diferentes a la hora de conceptualizar un tipo de trastorno y otro tipo de trastorno. Hay más, pero bueno. Sim, sim. E, além de outras coisas, essa é uma característica importante que vai diferenciar a conceitualização de caso de um dos tipos de transtorno, o transtorno alimentar, desse outro tipo de transtorno psicossomático. Los trastornos alimentarios son muy desafiadores o muy desafiantes para los terapeutas, al igual que los trastornos psicosomáticos. No se trata solamente de salir en búsqueda de recuerdos clave. En el último taller de trastornos alimentarios que impartí aquí en Brasil,
describiste en detalle el importante rol que juegan las defensas y cómo esto cambia los conceptos de estabilización y procesamiento en el tratamiento. ¿Cómo entiendes el rol de las defensas en estos casos más graves? Então, queria dizer que os transtornos alimentares são muito desafiadores para os terapeutas, assim como os transtornos psicossomáticos. Não se trata somente de sair em busca de eventos traumáticos ou de eventos-chave, né? Que são aquelas memórias patogênicas que promovem o sintoma atual. No último workshop de transtornos alimentares que ela apresentou aqui no Brasil, descreveu em detalhe um papel importante que que desempenham as defesas e como isso muda os conceitos de estabilização e processamento no tratamento. Então, queria entender qual é o papel das defesas nesses casos mais graves. El rol que juegan las defensas es un rol fundamental, o yo lo veo como un rol fundamental para poder trabajar con ambos trastornos. Eu vejo o papel das defesas como fundamental para podermos trabalhar com esses dois tipos de transtorno. De hecho, cuando superviso, uno de los temas que emerge más en las supervisiones con los profesionales precisamente es la dificultad con las defensas. E quando eu dou supervisão, uma das coisas que eu recebo mais dos terapeutas é exatamente a dificuldade de lidar com essas defesas. Las defensas no están para derribarlas. Não estão para? Derribarlas. Ok, as defesas não estão aí para serem derrubadas. ¿Vale? Están para respetarlas. E sim que nós devemos respeitá-las. A través de las defensas, el mundo interno nos dice cuidado. O mundo interno está nos dizendo cuidado por meio das defesas. De manera que de las defensas las tenemos que respetar. Então nós devemos respeitá-las. Saber la función que cumple. Saber qual é a função que elas estão cumprindo. Y tener compasión desde el comprender lo que el mundo interno intenta proteger. E ter uma compaixão em relação àquilo que o mundo interno tenta proteger. No es igual tener el concepto de defensa como resistencia, sino como protección. Então, é importante nós termos o conceito das defesas não como resistência, mas como proteção. Y cuando vemos las defensas como una protección del mundo interno, la mirada del terapeuta cambia hacia el paciente. E quando nós vemos as defesas como uma proteção do mundo interno, o olhar do terapeuta se modifica em relação ao paciente. Yo muchas veces explico que cuando se presenta la defensa, a veces es como suavizar la defensa para ver quién está detrás. Então, eu digo que quando a defesa aparece, nós queremos suavizar a defesa para tentar identificar quem está escondido aí atrás dela. Y ayuda mucho a los terapeutas a entender o hacerse la pregunta. E ajuda muito aos terapeutas poderem entender ou se fazerem a pergunta. Cuando surge la defensa. De quando essa defesa surge. Y se puede ver quién está detrás. E que podemos identificar quem se encontra atrás dela. El poder plantearnos, ¿será así como aprendió a defenderse esta persona en su vida para sobrevivir? Nós vamos nos perguntar, será que foi assim que essa pessoa aprendeu a se defender para poder sobreviver na sua vida? Y entonces es muy diferente que el terapeuta se plantee esa pregunta. Então é muito diferente que o terapeuta se faça essa pergunta. Que pensar que el paciente o la paciente se está defendiendo contra el terapeuta. E isso é muito diferente de entender ou achar que o paciente está se defendendo contra o terapeuta. Porque eso es algo muy importante que el terapeuta se tiene que plantear o la terapeuta se tiene que plantear. Porque isso é algo que o terapeuta ou a terapeuta é muito importante que se faça essa pergunta. Los pacientes no se levantan por la mañana pensando en que mi terapeuta se va a enterar. Os pacientes não acordam de manhã se dizendo, o meu terapeuta vai se dar conta.
sino que simplemente se levanta, va a terapia y cuando su mundo interno se siente amenazado por lo que sea que está ocurriendo, activa las defensas. Sim, e a pessoa então vai para a terapia e de repente algo acontece na terapia que vai ativar o mundo interno do paciente, e às vezes de uma forma inadvertida por parte do terapeuta, e isso ativa as defesas. Y entonces cuando la defensa sucede, yo siempre digo que el terapeuta tiene que poder verlo. Então, quando a defesa aparece, é importante que o terapeuta consiga visualizá-la, consiga enxergá-la. Y dar un paso o dos pasos hacia atrás, E dar ou dois passos atrás, ayudar a suavizar la defensa ajudar a suavizar essa defesa, y entonces el paciente nos va a dejar entrar de una manera totalmente diferente. e aí o paciente vai nos deixar entrar de uma maneira muito diferente. Por eso creo que son muy importantes el poder trabajar bien con estos pacientes, las defensas. Por isso que eu acho muito importante poder trabalhar com esses pacientes e as suas defesas. Gostaria de saber também um pouco mais sobre a dimensão dissociativa. ¿Encuentras las expresiones disociativas como muy distintas en estos dos grupos de trastornos? Los psicosomáticos presentan más disociación corporal, ¿correcto? Y entiendo esto porque el tema de la disociación es muy importante en la presentación de los talleres que existen. Entonces, ¿cuál es el rol de la disociación entre trastornos alimentarios y los trastornos psicossomáticos? Eu queria saber um pouco mais sobre o papel da dissociação nos transtornos psicossomáticos e nos transtornos alimentares, uma vez que o tema da dissociação é um pedaço muito importante, é uma apresentação grande no workshop que ela já fez sobre esse tema. Yo lo que realmente veo en ambos trastornos es que habitualmente hay un grado de disociación en estos pacientes. Eu vejo que sim, há um grau significativo de dissociação que nós podemos observar nesses pacientes. De hecho, en ambos tipos de trastornos utilizo este puzzle de mundo interno que antes yo te estaba describiendo. Então, em relação a esses dois grupos, do transtorno alimentar e do transtorno psicossomático, eu utilizo essa noção do quebra-cabeça que compõe o mundo interno desses pacientes. En este mundo interno, en este puzzle que comentaba, que yo un poco elaboré para poder conceptualizar, organizar el tratamiento con estos pacientes. Então, a ideia desse quebra-cabeça que eu organizei para poder me ajudar no tratamento desses pacientes. Diferencio tanto en unos trastornos como en los otros las partes a las que incluso les he puesto nombre para poder organizar como terapeuta, ¿no? Ese mundo interno. Eu também cheguei a nomear algumas dessas partes desse mundo interno para me ajudar na compreensão da dinâmica de como são apresentados esses transtornos para o terapeuta. Porque es complicado a veces cuando se dan esos puntos más disociativos entender un mundo interno que funciona de una manera muy caótica muchas veces. Porque muitas vezes para nós terapeutas fica difícil entender esse mundo interno, em especial nesses transtornos, quando esse mundo interno se apresenta às vezes de uma forma muito caótica. Entonces, esas partes a las que yo llamo la niña o el niño que nunca lo fue. Então, por exemplo, essas partes internas que eu chamo o menino ou a menina que nunca foram. El niño o la niña que no pudo crecer. O menino ou a menina que não puderam crescer. El yo rechazado en los trastornos alimentarios que contiene toda esa distorsión de imagen. O eu rechaçado ou eu rejeitado, que principalmente no transtorno alimentar contém toda aquela parte ligada à distorção da imagem corporal. El yo escondido, que tiene tanta relación también en trastornos alimentarios, pero mucha también en trastornos psicosomáticos. O eu escondido, que também tem uma presença muito marcante nos transtornos alimentares, mas também nos psicossomáticos. Porque es la parte que contiene más el trauma, la vergüenza y el miedo, y esa es la que más somatiza de todas. Porque é aquela parte que contém principalmente o trauma, a vergonha, o medo e aquela parte que mais somatiza nesses transtornos. De hecho, a la hora de somatizar, por ejemplo, los trastornos conversivos, Agora, que están mucho más relacionados con trauma de T mayúscula, tienden
tienen una parte muy importante en los trastornos de este Então, otro tipo. é muito importante, por exemplo, os transtornos com características mais conversivas, a presença do trauma no que diz respeito a essas expressões de mundo interno. Y luego, por ejemplo, pues el yo fraude que aparece mucho también en estos trastornos, como que la persona no se muestra como real, ¿no? E também o eu fraude, que aparece muito nesses sintomas, né? E que é aquela dimensão em que a pessoa não consegue se mostrar para o mundo da forma como ela é realmente. Y una de las partes más estrella es como esta crítica patológica, ¿no? Que yo le llamo la piraña, que en Brasil ya sé que tiene un componente negativo. Sim. E tem essa outra parte que é uma das estrelas, que eu chamo da crítica patológica, ou também lá na Espanha ela chamou de piranha, e que aqui eu falei que no Brasil esse conceito não cai bem. No cae bien, ¿no? Sim. Entonces, esto es como la estructura que yo le he dado para poder organizar el tratamiento. Então, essa é a estrutura que eu organizei para poder sistematizar melhor esse tratamento. Pero hay dos tipos de disociación que se dan mucho en estos trastornos. Mas há dois tipos mais específicos que acontecem com frequência nesses tipos de transtorno. La disociación somática, A dissociação somática, que está mucho más asociada a los trastornos alimentarios, que está muito mais associada aos transtornos alimentares, en el que la persona no siente el cuerpo como propio. no qual a pessoa não sente o corpo como próprio. Siente el cuerpo como algo que le tocó, pero que en realidad ese cuerpo podría haber sido otro sin ningún problema. Ela sente como se esse corpo foi designado para ela, mas poderia ter sido outro, sem nenhum problema. Y luego está la disociación somatomorfa, E do outro lado tem a dissociação somatomorfa, que esa es más común y que suele suceder mucho más en los trastornos psicosomáticos y conversivos, que aparece com muito mais frequência nos transtornos psicossomáticos e conversivos. sobre todo más en tema de trauma, Principalmente no tema do trauma, en el que la persona traduce todo ese trauma, toda esa experiencia adversa a través de síntomas físicos de enfermedad. no qual a pessoa vai traduzir todas essas vivências de trauma e adversidade por meio de sintomas físicos. Y luego está toda la parte de la fantasía disociativa, que aparece mucho en estos trastornos, Há também toda uma parte da fantasia dissociativa que aparece com frequência nesses transtornos, que son esto que le llamo yo los mundos del Tolkien, que são o que eu chamo dos mundos de Tolkien, que son estos como una especie de refugio seguro también, pero de fantasía, que são também um tipo de refúgio seguro, mas no âmbito da fantasia, en el que la persona tiene como un mundo paralelo al que se va para calmarse, para regularse. e que a pessoa se refugia para se acalmar, para enfim, fugir, né, daquilo. Hecho en la fantasía. E que é feito, ou que ele existe na fantasia. La limitación de todo esto disociativo es cuando la persona confunde un mundo con el otro. A limitação, é claro, dissociativa é quando a pessoa começa a confundir os dois mundos, esse da fantasia com o mundo real. Y piensa que los conflictos que no resuelve aquí, los resuelve allí y cree que están resueltos, pero no lo están. E acredita que os conflitos que acontecem aqui neste mundo vão ser resolvidos neste outro mundo da fantasia, mas que na verdade não são. Perfeito. Uhum. Natália, como entiendes o rol do equipo terapêutico para estes transtornos? Muitas vezes inclui a médicos também ou podemos trabalhar de maneira aislada? Você, nesse tratamento desse tipo de transtorno, você trabalha também com equipe e que inclui a médicos ou é possível a gente trabalhar de uma forma também mais isolada? Bueno, yo si tenemos que hablar del equipo terapéutico, tengo que decir que tengo mucha suerte, porque tengo un equipo terapéutico extraordinario, que sin ellas yo no haría nada. Entonces, para mí el equipo terapéutico es muy importante. Eu tenho muita sorte de trabalhar com a equipe terapêutica, porque a minha é fantástica e então, para mim, é muito importante, é fundamental esse trabalho em equipe.
Para mí el equipo es crucial y sin un buen equipo realmente muchas veces trabajar aisladamente no resulta, no da resultados positivos. De manera que buscar un buen equipo que se apoye es fundamental para mí. É fundamental para mim poder me apoiar numa equipe, porque eu acho que o trabalho individual só do terapeuta não produz resultados tão positivos assim. Y por supuesto, a mí me gusta siempre trabajar en colaboración con el resto de los profesionales. No contemplo trabajar los trastornos psicosomáticos sin los médicos. Uhum. E acho fundamental poder trabalhar com os médicos também quando vou lidar com transtornos psicossomáticos, né? Não dá para conceber uma equipe sem a presença deles. De manera que, sin duda, antes de poder categorizar o diagnosticar un trastorno psicosomático, tiene que ser el médico el que dé el visto bueno de que lo que está ocurriendo no es nada físico, sino que es psicosomático, tiene su raíz a nivel psicológico. É fundamental que haja toda uma avaliação médica para que se excluam as variáveis mais puramente físicas e que realmente fique evidente que a dificuldade pela qual a pessoa passa é de um transtorno com fundamentação emocional, psicológica e não somática. De hecho, por ejemplo, en el caso, bueno, pues estoy pensando en un caso que yo llevo en terapia durante tiempo, un caso de lupus eritematoso que tuve en consulta y que realmente era un caso bastante grave de una persona que tenía muchas dificultades ya a nivel físico y que la persona hoy en día está fenomenal, que parece como un resultado extraordinario. Então, eu me lembro de um caso que eu acompanhei de lúpus eritematoso sistêmico que estava já com muito comprometimento, mas que hoje se encontra muito bem. Então, como faz diferença, né? Esse trabalho. Mucha diferencia, es un trabajo largo, es un trabajo de poco a poco. É um trabalho extenso que acontece de pouco em pouco. Y yo siempre comento que lo que podemos trabajar los especialistas en psicosomática. E eu comento que aquilo que nós podemos trabalhar, os especialistas em psicossomática, es la parte psicológica que afecta al trastorno. É a parte psicológica que afeta o transtorno. Pero la parte médica, si ya el cuerpo se ha dañado, eso lo tiene que trabajar el médico, sin duda. Yo no voy a poder trabajar esto. É importante fazer essa distinção porque é aquilo que o corpo que ficou ferido, disso vai lidar o médico. Nós vamos nos restringir ao trabalho estritamente psicológico. Entonces, cuando el paciente nos pregunta o cuando la paciente nos pregunta, ¿pero voy a mejorar? Então, quando o paciente me pergunta, então, eu vou melhorar? Yo siempre respondo, todo lo que tenga que ver, todo lo que tu trastorno tenga que ver. Então, vou dizer para a pessoa, tudo aquilo do seu transtorno que tem a ver con la parte psicológica, eso va a mejorar. Que tem a ver com a parte psicológica, isso sim vai melhorar. La parte que tiene que ver con lo físico que ya está afectado, eso hay que trabajarlo a través de los médicos. Aquela parte que corresponde ao físico, aí isso vai ter que ser trabalhado com os médicos. Y eso es muy importante, siempre en colaboración con ellos y ellas, claro que sí. Então, fundamental é esse trabalho colaborativo com eles. Perfeito. Natália, alguma questão mais que crees poderia falar em termos de como a quarentena está afetando a nossos pacientes com estes transtornos, de lo que observa em sua prática clínica, mais especialmente a eles ou a todos em termos generais. Então, eu queria saber dela se ela está percebendo que em relação aos pacientes com esse tipo de transtorno, o transtorno alimentar e o transtorno psicossomático, se essa quarentena está afetando de uma forma mais especial ou se não, se todos os pacientes estão mais mobilizados pelo confinamento. Yo lo que veo es que hay algunos pacientes que están cómodos y cómodas en casa, que están viviendo el confinamiento como algo positivo para ellos y ellas.
Eu vejo que alguns dos pacientes, na verdade, estão vivendo de uma forma cômoda em casa, como se isso estivesse sendo bom para eles e para elas. Sin embargo, lo que me preocupa es lo que va a ocurrir cuando tengamos que salir de casa con esos pacientes. Então, o que me preocupa, na verdade, é o que vai acontecer quando esses pacientes tiverem que sair de casa. De manera que también estoy trabajando el hecho de cómo va a ser cuando salgamos de nuevo a la calle, cómo prevés que vas a reaccionar. Uma projeção no futuro. Ujú. Então, já estou trabalhando com eles, como é que eles imaginam que vai ser a saída de casa, a volta às ruas, né? Então, fazer esse trabalho já de preparação. Pero también estoy trabajando muchos duelos porque hay gente que ha perdido familiares con el coronavirus. Mas também eu estou lidando com muitos pacientes que estão trabalhando a questão do luto, porque perderam parentes para o coronavírus. De manera que si son pacientes psicosomáticos, el duelo ha reactivado muchos de los síntomas físicos que ya tenían antes. Então, principalmente aqueles pacientes psicossomáticos têm, às vezes, os seus sintomas físicos muito ativados por causa desse luto. De manera que estoy estabilizando y regulando mucho para que el trastorno psicosomático no se dispare con los síntomas físicos. Então, eu estou estabilizando muito esses pacientes para evitar que esses sintomas físicos não sejam disparados. Y con respecto a la comida, tengo pues, los tipos de pacientes de sobreingesta y los de restricción, los de sobreingesta están comiendo más. E temos aqui o problema a parte dos transtornos alimentares, os pacientes de sobreingesta que estão comendo mais e aqueles pacientes com restrição alimentar. Y estoy trabajando los disparadores en el presente que están activando todo el tema de ir a buscar la comida para calmarse. E trabalhar os disparadores que estão ativando essa busca pela comida. Y las de restricción que están controlando mucho la comida para regularse ellas y ellos. E aquelas pacientes de restrição que estão controlando muito a comida para conseguirem se controlar em relação ao que está acontecendo. De manera que estoy buscando todo el sistema de recursos, el organizar muy bien la vida, buscar los disparadores que se activan. Então, está tentando averiguar bem o sistema de recursos para poder lidar melhor com os disparadores que estão ativando os pacientes. Pero también hay pacientes que el confinamiento les ha organizado mucho la vida y están entrenando en casa, comiendo mucho mejor, durmiendo mucho mejor y haciendo terapia. Bueno, entonces tengo de todo yo ahora mismo. Então, há de tudo, porque eu também tenho pacientes que estão confinados e estão fazendo exercício físico, se alimentando bem, estão se cuidando melhor e fazendo terapia. Então, tem pouco de tudo. Los que también están desregulados son los de trauma complejo, que esta situación dispara lo que explicábamos antes. O mais complicado são aqueles que são pacientes portadores de trauma complexo, que aí essa situação dispara todos aqueles conteúdos sobre os quais já foi falado anteriormente. Entonces estamos estabilizando con recursos y sabiendo que el terapeuta está aquí, pues es más fácil para ellos y ellas, claro. Y como el terapeuta está confinada también, pues entonces estamos... Juntos en esto. Exacto. É importante para esses pacientes ter esse reconhecimento de que nós, terapeutas, também estamos confinados. Então, estamos juntos nesse barco, né? Exacto. Muito bem. Uma pergunta. Um órgão brasileiro se averiguou o incremento de consumo de bebidas alcoólicas no Brasil com o confinamento. Se tem alguma observação sobre esse fenómeno. Me parece que no me hace falta saberlo cómo aumentó en Brasil, porque en España hubo grocery stores, no sé cómo se dice en grocery stores, que acabaron con todas las bebidas alcohólicas. Eu não sei bem a questão do Brasil, mas aqui na Espanha houve lojas em que as bebidas alcoólicas acabaram, as pessoas compraram tudo. Y eso es por lo mismo que comentábamos con el tema de la comida, es una manera de compensar todo aquel mundo emocional que está desregulado internamente. Es una manera de buscar un refugio seguro en vez de la comida a través del alcohol.
Então, seria um equivalente àquilo que alguns pacientes com transtorno alimentar buscam em termos de se acalmar e de se estabilizar por meio da comida, algo semelhante acontecendo com a bebida. Então, um fenômeno semelhante nesse sentido. Es una manera de anestesiar todo el mundo emocional, de anestesiar todo aquello que la persona no es capaz de regular de otra manera, sino a través del alcohol. Sim, então a dificuldade é uma maneira de tentar escapar e encontrar uma regulação através do álcool, né? Pero también no solamente de regular de manera negativa, sino que también tanto la comida como el alcohol, ¿no? Como la bebida, también está asociada al placer. Sim, então não demonizar toda a Claro, relação com a entonces, comida e bebida, não? Sim. exacto, entonces, que tampoco no es positivo porque también hay un descontrol. Es decir, lo asociado al placer acaba también teniendo cierta desregulación muchas veces. Aham. Então, é importante a gente levar em conta que bebida e comidas podem ser fontes importantes de prazer. A questão é quando isso se desregula, né? O terapeuta que não tem boa relação com alimentos tem condições de tratar o cliente com transtornos alimentares? O terapeuta que não tem uma boa relação com os alimentos tem condições de tratar de clientes com trastornos alimentares? Yo lo que digo siempre es que para poder, si el terapeuta tiene trastornos alimentarios, tiene que trabajarse, tiene que ir a terapia, porque se va a ver muy reflejado en lo que el paciente le dice. É fundamental que o terapeuta que se dispõe a trabalhar com transtornos alimentares, se tiver os transtornos alimentares também, que busque uma terapia, porque senão a história do outro, o tema vai se refletir muito na vivência do terapeuta. Pero eso es como cuando alguien tiene otro tipo de trastorno, ¿no? Siendo terapeuta y se pone a trabajar, se da cuenta que muchas veces hace contratransferencia total. Sim, a mesma coisa em na verdade, qualquer tema em que se o terapeuta tem uma dificuldade específica e vai trabalhar pacientes com esse tema, que a contratransferência será ativada e isso vai comprometer o trabalho. Entonces, siempre el mejor de los consejos que yo doy es, el mejor máster es el trabajo con uno mismo cuando tú eres terapeuta. Si no pasas por esa parte, el trabajo en terapia no va a ser un trabajo de conexión con el otro. Perfeito. Então, uma coisa que eu acho fundamental dizer sempre é que o nosso ponto de partida é o trabalho pessoal, que se eu não estiver bem com as minhas questões, não vou conseguir me conectar com o paciente que apresente essas dificuldades semelhantes. Então, que começa por agradecer a tua presença aqui conosco, por uma ponência muito clara, muito tranquila e, ao mesmo tempo, muito profunda, muito densa y especialmente en términos de nuestra cuarentena productiva, que fue un regalo muy importante recibir esta tu charla. Muchas gracias. Obrigada. Então, agradecendo pela generosidade de ter vindo e participar da nossa quarentena produtiva, com uma apresentação tão clara, tranquila e, ao mesmo tempo, tão profunda e densa, né? Que eu acho que agrega muito ao que nós estamos vivendo e ao que a nossa proposta do espaço da mente para esses nossos encontros dessa quarentena produtiva.